Eu estava assistindo o horário eleitoral gratuito no meu quarto. E os meus filhos, Letícia e o Douglas, eles eram pequenos, eles estavam estudando na nossa cozinha. Quando, de repente, eu ouço os dois dando um grito, mas um grito assim de desespero. Eu levanto correndo e vou para a cozinha. Quando eu chego na cozinha tinha 2 ladrões com as armas apontadas para os meus filhos. Aí eles apontaram a arma para mim e disseram: é um assalto. E os meus filhos chorando. Eu disse: calma. Aí eles começaram a revirar tudo, queriam dinheiro, perguntaram se eu tinha arma e queriam levar a televisão e tal. E eu fui tentando acalmá-los e ajudá-los e tal, e eles apavorando a todos nós. Em um determinado momento, o meu cunhado chegou no portão. Quando meu cunhado chegou no portão e o que estava lá fora percebeu, avisou os dois e eles foram embora. Nós pegamos o que dava para pegar e fomos dormir na casa da minha sogra. Passou-se um dia, no outro dia, eu falei para a Rose, vamos lá em casa pegar algumas roupas, à noite pegar algumas roupas para a gente dormir um período de tempo aqui na casa da sua mãe. Só que quando nós estávamos na casa, eu, a Rosemary e uma irmã que nós temos adotiva, quando nós estávamos em casa, os mesmos bandidos voltaram. Aí eles apavoraram mesmo, ameaçaram a Rose de violência sexual, me agrediram, aí reviraram mais ainda, e aconteceu a mesma coisa. Quando eles estavam mexendo em tudo já há um bom tempo, novamente o meu cunhado surge no portão. Aí eles pensaram que era a polícia que estava chegando e foram embora. E nós saímos daquela casa, nunca mais voltamos nesta casa. Foi quando nós decidimos, então, sair de Santo André e mudar para Bragança, né? Por que eu estou contando isso para vocês? Eu estou falando de mudança, tá? Guarde isso, porque eu vou explicar a razão de Deus ter permitido que tudo isso acontecesse. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, em Gênesis capítulo 18. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra. Sai da tua terra. E qual era a minha terra naquele momento? Santo André, no Grande ABC, em São Paulo. Da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Guarda isso com você. Deus está falando com Abrão. Aonde é que Abrão estava? Em Ur dos Caldeus. Ele e o pai, eles eram empreendedores, eles estavam muito bem instalados lá em Ur dos Caldeus, e aí a palavra do Senhor vem a Abrão dizendo: sai da tua terra. Agora, veja o que Deus tinha para Abraão se ele aceitasse obedecer aquilo que Deus estava falando para ele. De ti farei uma grande nação, promessa, e te abençoarei, promessa, e te engrandecerei o nome, promessa. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, promessa. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você prestou atenção em quantas promessas haviam se Abrão estivesse disposto a obedecer o que Deus havia dito? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Preste atenção no que eu vou dizer para você, porque eu penso que muitos que estão me ouvindo aqui precisam saber disto. A zona de conforto aonde muitas vezes a gente se instala
e não quer deixar é o maior impedimento do nosso progresso, do nosso avanço, do nosso crescimento. Preste atenção, você já ouviu aquela expressão de que crescer dói? Crescer dói. Por que crescer dói? Porque exige mudança. E toda mudança, muitas vezes, causa crise. Você já mudou de casa? Eu já mudei muitas vezes. Eu mudei de Santo André para Bragança. Aqui em Bragança, quer ver? Eu mudei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5. Eu mudei umas 6 vezes. E mudar, gente, é estressante. É estressante. Caminhão, embalar coisas, carregar móveis, quebra as coisas, perde as coisas. Mudar sempre provoca estresse, provoca tensão, provoca crise. Só que preste atenção, para que Abrão vivesse o que Deus tinha para ele, para que Abrão experimentasse o que Deus tinha para ele, para que Abrão conquistasse o que Deus tinha para ele, para que Abrão desfrutasse do que Deus tinha para ele, esta era a condição. Sai da zona de conforto, sai deste lugar que já não serve mais para que eu faça na sua vida o que eu quero fazer. Sai dessa zona de conforto, sai desse território, sai deste lugar. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Presta atenção, onde é que eu estava? Eu estava em Santo André, no Grande ABC, morando em uma pequena casa e estava ali vivendo confortavelmente, um tempo bom, financeiramente nós estávamos ali estabilizados, estávamos conformado, acomodado na nossa zona de conforto. Só que Deus tinha mais para as nossas vidas. Só que Deus tinha algo maior para as nossas vidas. Só que Deus tinha algo grandioso para o nosso ministério. E eu insisti em ficar. Aí Deus permitiu que os ladrões entrassem na minha casa a primeira vez. E eu já estava me organizando de uma forma para não sair de lá. Aí Deus permitiu que os bandidos voltassem pela segunda vez. Gente, era como Deus nos expulsando através daquela situação da nossa zona de conforto. Era Deus nos colocando para fora da nossa zona de conforto. Não foi fácil, foi traumático, foi difícil, mas aí nós mudamos. Aí aconteceu um fato muito interessante. Quando nós já estávamos aqui em Bragança, mudamos para Bragança, porque entendemos que era a direção de Deus, a minha esposa foi levar uma irmã para orar na casa de uma profeta. Uma irmã que precisava de uma palavra, precisava de uma oração, precisava de uma ministração, porque era um tempo difícil. A minha esposa, então, olha, eu conheço uma mulher de Deus aqui na cidade, ela vai orar por você, vai te dar uma direção. E a minha esposa pegou essa irmã e levou até a casa dessa profeta para que essa irmã recebesse uma palavra. Só que quando a minha esposa estava orando, a irmã orou por aquela irmã, mas na verdade Deus queria falar com a minha esposa. E essa irmã não sabia de nada do que estava acontecendo. E de repente Deus usa a boca daquela mulher para falar com a minha esposa, dizendo o seguinte: foi eu quem tirei vocês de lá, da onde vocês estavam, e trouxe para este lugar. E este lugar vai ser o lugar da sua prosperidade espiritual, ministerial, financeira, conjugal, familiar. Esta é a terra aonde eu vou fazer de vocês uma bênção para abençoar muitas famílias por onde quer que vocês passarem.
Veja como é extraordinário quando a gente entende o trabalhar de Deus, o movimento de Deus, o dirigir de Deus, o conduzir de Deus, o governo de Deus. Eu creio que Deus parou você aí para ouvir isso hoje. Eu creio que você parou aí para entender isso hoje. Muitas vezes, para que a gente viva aquilo que Deus tem para a gente viver, mudanças são necessárias. Não se conforme com aquilo que você tolera. Se você não quer mudar, se conforme com a mediocridade. Se você não aceita mudança, se conforme com a pequenez. Se você não aceita, não está aberto para as mudanças necessárias, se conforme então com esse mundinho, não é verdade? Com essa vidinha, com esse ministériozinho, se conforme. Muitas vezes, para que Deus faça o que Ele quer fazer, é necessário, às vezes não é uma mudança de território, não é? Mas é uma mudança de postura, de comportamento, de ambiente. Inclusive o ambiente, quando você muda o ambiente, muda as pessoas. Quando muda as pessoas, você é influenciado para mudar para melhor. E quando você muda para melhor, os resultados também mudam. Então aqui, olha, sai da tua terra, a terra da zona de conforto. Eu me lembro, gente, que uma vez Deus me usou com uma palavra parecida com essa, e aí eu estava ministrando, e aí eu ministrei ao coração de um homem. Esse homem estava na empresa dele, trabalhava numa empresa, e ele estava acomodado naquela zona de conforto, conformado com aquele salário, no que fazia e tal. Quando ele ouviu a palavra, e eu falei sobre o desafio da mudança, e que muitas vezes, para a gente crescer, a gente precisa mudar. E para mudar, tem que aceitar novos desafios. E isso implica, às vezes, em crise, não é? Em dor. Eu disse, até quando você vai se conformar? Até quando você vai se acomodar? Até quando você vai ficar nesta zona de conforto que impede o seu crescimento? Muitas vezes tem que romper para poder atingir outros níveis, ir para uma outra fase. E ele era um profissional muito competente, um homem muito preparado. Ele aceitou a ideia de pedir para sair da empresa onde ele estava, e ele mandou o currículo para algumas empresas, porque o seu currículo realmente era excepcional. Ele mandou o currículo para algumas empresas, e aí ele foi chamado por uma empresa, ele aceitou abrir mão então, e abrir mão até da indenização lá e tal, né? Aí pediu as contas e foi para uma outra empresa para ganhar muito mais do que ele ganhava, com promoções já planejadas e garantidas e prometidas. Só que quando ele estava lá, uma outra empresa o chamou e cobriu a oferta dessa em todos os sentidos. Aí ele tinha uma viagem para ficar por um tempo, acho que no Canadá ou na Inglaterra, se especializando e tal. Só sei que esse homem nunca mais parou de crescer, progredir, avançar, porque ele aceitou o desafio da mudança. Até quando você vai protelar? Até quando você vai procrastinar? Até quando você vai ensaiar, esperar, será? Até quando? Deus está falando com Abraão. Você está disposto a abrir mão? Você está disposto a mudar? Você está disposto a sair da zona de conforto? Então ouça, eu vou fazer de você uma grande nação. Vou te abençoar. Vou engrandecer o teu nome. Você vai ser uma bênção. E eu vou abençoar quem te abençoar. Vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E através de você, da sua casa, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Eu espero que esta palavra tenha abençoado você, mas antes de eu orar,
Antes de orar, eu gostaria que você escrevesse aqui, ó. Escrevesse assim aqui, ó. Para crescer, é necessário mudar. Para crescer, é necessário mudar. Escreve, todo mundo aí, vamos escrever aí, vai. Para crescer, vírgula, é necessário mudar, ponto. Aí você coloca o seu pedido de oração, o seu nome, o nome da pessoa para a qual você quer que a gente ore, ok? Faça isso agora. Não saia daí, fica comigo até o final, porque no final da oração, quero falar com você algo que eu considero muito importante. Vamos orar? Já escreveu aí? Para crescer, vírgula, é necessário mudar, ponto. Ou seja, sair da zona de conforto. Aceitar sair da zona de conforto. Vamos orar. Pai, obrigado. Que palavra que vem ao nosso coração e que nos ajuda a entender muitas vezes o que nós não entendemos. Eu sei que há pessoas que pararam aqui para me ouvir hoje que estavam pensando temerosas, mas o Senhor vem e confronta, provoca e fala. Ah, Senhor, que dentro em breve eu possa encontrar muitos destes e cada um deles possa dar um testemunho dizendo, é verdade, Deus falou comigo naquele dia, eu ouvi aquela palavra, tomei decisões, minha vida rompeu, minha história é outra, minha realidade é outra, porque eu aceitei abrir mão da zona de conforto, romper com isso. Pai, a tua bênção sobre esse homem, sobre essa mulher, esse casal, essa família, esse lar, a tua bênção sobre esse pastor, sobre esta pastora. No nome de Jesus eu abençoo a todos e declaro a bênção da provisão, da proteção, da direção do Espírito Santo. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Toma posse desta palavra. Agora, antes de sair, dá o seu like e se inscreva no meu canal. Eu sempre digo aqui que quando é um canal de entretenimento, cresce muito e automaticamente. Agora, quando é um canal religioso, educativo, demora mais para crescer. Então você precisa me ajudar se inscrevendo no meu canal. Aqui embaixo tem um botão, inscreva-se. Então, clica aí. Aí, ativa o sininho. Quando aparecer a palavra todos, clique em todos para você receber todos os dias o aviso quando eu colocar aqui uma mensagem nova, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, um grande abraço e não esqueça, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus.